Então vamos lá, senhores, começando mais um vídeo aqui, um oferecimento via ouvinte, né, que patrocinou esse tema aqui. Vamos lá. É o seguinte, o tema aqui, eu não sei se eu vou conseguir explicar para o ouvinte que talvez ele esteja num caminho um pouco complexo para resolver isso aí, porque eu particularmente eu vi poucas pessoas que conseguiram evoluir depois de uma certa idade nesse aspecto. Então, é aquela coisa, o cara vai precisar de muito trabalho, né? Mas o tema é o seguinte, o tema aqui é sobre o ouvinte, ele entrou em contato comigo, né? Aí ele falou que ele sempre foi um cara que basicamente era o típico lerdão, que viveu até os 20 e poucos anos, então é um cara que não interagia muito, teve alguns problemas pessoais comuns, né, que geralmente o Betinha sempre tem. E sempre foi um cara muito estudioso, sempre foi um cara muito na dele, né? Só que é o que eu falo, cara. Às vezes você pode ser muito bom em alguma coisa, mas se você for muito ruim em outros aspectos, isso prejudica a tua vida. Por exemplo, a questão da comunicação, que é a pauta o tema desse vídeo aqui, né? Que é a questão de traqueio social, como ele funciona e por que os cariocas têm. Ele até perguntou sobre isso, porque os cariocas têm mais traqueio social e tudo mais. Mas, cara, às vezes você pode ser um cara, por exemplo, eu já vi muito vídeo de cara que, geralmente quando eu tô vendo sobre Bitcoin, eu vejo muito sobre isso, né? Às vezes tô vendo algum vídeo de um cara falando sobre Bitcoin, o cara, ele entende, o cara sabe como entende como funciona a coisa, como funciona o mercado, como funciona o dinheiro, mas ele tem uma incapacidade comunicativa absurda. Ele é um Zé Palestrinha, ele é um cara que ele não consegue te fazer, sei lá, escutar um vídeo de 15 minutos, sabe? Ele é maçante, ele é chato, ele é muito técnico. Isso é muito comum até com os políticos, né? Você vê alguns políticos que têm essa capacidade de ser muito chato. Um exemplo disso, quando eu vejo o cara falando que eu tenho essa sensação, é o Geraldo Alckmin, né? Eu vejo o Geraldo Alckmin falando, cara chato, cara chato. E às vezes você pode ser muito bom em uma área, em termos técnicos, você pode ter muito conhecimento, mas se você não consegue se comunicar, você não consegue expressar aquilo, basicamente para você passar a sua ideia, passar o conceito, você é literalmente um merda, entendeu? É assim que as coisas funcionam. Mas voltando aqui, o ouvinte até perguntou, vou entrar nessa primeira pauta só para deixar mais claro assim sobre esse tema, porque o Rio de Janeiro, né, o pessoal carioca tem muito traqueio social e consegue furar bolhas muito facilmente. E, cara, e aqui tem que fazer até um disclaimer aqui. Cara, eu não sou o arauto do traqueio social, não, cara. Muito pelo contrário. Comparado com o carioca médio, desenrolado, cara, eu tô muito atrás, entendeu? Claro que se você me comparar com um paulista, com um sulista, eu vou sair na frente, muito na frente. Mas com o carioca que tem o poder do desenrolo, cara, eu, tipo assim, não tem nem comparação comigo com ele, entendeu? Isso aí é um abismo, é um abismo. É uma característica que depende também muito da personalidade do cara e também dele ser um cara muito vivido, entendeu? Ser um cara muito experiente, muito rato de pista. E eu não sou rato de pista, muito pelo contrário. Beleza, mas o que levou os cariocas a terem esse tipo de facilidade? E aí são coisas históricas, cara. São coisas culturais históricas. Por exemplo, historicamente, o Rio de Janeiro ele é um local que teve muita imigração. Seja de italianos, você vai. Claro que São Paulo vai ter mais, né? Mas você vai ter italianos, você vai ter portugueses, você vai ter uma imigração quando você teve na época que, principalmente depois quando teve a alforria dos escravos, você também tem aquela situação de que jogaram todos pro Rio de Janeiro, né? Então, Minas Gerais jogou um pouco jogou um pouco para Bahia e jogou um pouco pro Rio, São Paulo empurrou tudo pro Rio de Janeiro, e aí você tem um multiculturalismo muito grande no Rio de Janeiro. Então você tem muitas pessoas diferentes, de culturas diferentes, etnia diferente, e sempre tem pessoas, por exemplo, uma imigração muito forte do norte e nordeste. Então é uma diferença cultural muito grande.
E pra você falar você ser um sulista, por exemplo, como é o caso do ouvinte, você vai falar com sulistas brancos da mesma cultura. Agora, quando você é um carioca, você vai falar com sulista, você vai falar com paulista, você vai falar com um nordestino, você vai estudar com cearense, você vai viver com um mineiro, e assim as coisas fluem, né? Então são pessoas totalmente diferentes, você tem que saber lidar com essas pessoas e entender como cada uma funciona. E às vezes você vai trabalhar com um cara que, por exemplo, ele é um nordestino, é um cara que, porra, é muito duro, é muito grosso. Lá ele é um cara que é muito cabeça dura. Lá ele de novo. E aí. Isso para um carioca é um pouco difícil de lidar. Então ele tem que aprender a lidar com isso. Ele tem que aprender a se comunicar com esse cara. Tem que aprender a entender o que esse cara é, o que ele quer e como você vai conseguir fazer com que ele baixe as armas, né? E aí você vai lidar com um paulista, que é muito metódico. Você vai lidar com, por exemplo, com o mineiro, que o mineiro você tem que ter sempre cuidado, né? O mineiro é aquela coisa, né? Se tu der mole, ele te dá uma pernada. E por aí vai. Então você tem todas essas situações que faz com que você seja obrigado, por uma questão de sobrevivência, a desenvolver um traquejo social. Quando eu falo traquejo social, não é só se comunicar com a pessoa, falar, se expressar com a pessoa. Porque às vezes a pessoa fala muito bem, mas ela não consegue a empatia de com quem ela está se comunicando. E isso é uma coisa que você tem que ter, como eu posso dizer, você tem que ter um feeling. Por exemplo, eu estou conversando com um cara mais velho. É um cara mais velho, vou dar um exemplo aqui. Estou conversando com um cara mais velho, que é até um caso que eu já falei que era até um cara que virou amigo meu no Rio de Janeiro, um pouco antes não, a gente já era amigo há um bom tempo, mas a gente ficou muito mais amigo com o passar dos anos, né? Que era, um senhor de 72 anos, ex-militar, ex-milico, e tipo assim, é difícil você lidar com esse tipo de pessoa. Só que aí tu vai vendo, tu vai interagindo com a pessoa, tu vai tacando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, por exemplo. Ele tem um conhecimento vasto do Rio de Janeiro. Ele conhece cada canto do Rio de Janeiro, ele conhece como cada coisa foi feita, ele viu cada processo das coisas sendo feitas no Rio de Janeiro. Então, se eu quero que ele fale, eu falo, cara, eu não conheço o Rio de Janeiro igual a você. Como foi feito a tal situação, por exemplo, no período lá que empurraram para fazer a Zona Sul ali, empurraram o mar para trás, né? Para poder alargar ali a questão das faixas de ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Porra, ele vai abrir um sorriso e vai te contar de como foi feito aquilo ali. Entendeu? Porque ele tem esse conhecimento. E ele vai gostar de falar isso pra você. Aí você pergunta, pô, cara, como foi o período militar? Como você viu aquilo? Quais são as suas críticas daquilo? Aí ele vai querer falar sobre aquilo, aí você vai sempre perguntando e fazendo com que o cara se sinta confortável pra conversar, né? Isso é até uma coisa muito... Hoje em dia eu não vejo tanto, eu não vejo tanto esse caminho, porque os psicólogos de hoje são meio merda, mas uma coisa muito, muito comum, pelo menos que eu via nos psicólogos um pouco mais velhos, era a seguinte coisa. Ele sabia que a pessoa ia chegar pra ele, por exemplo, um filho rebelde. Você tem um filho rebelde, você quer botar ele numa terapia. Pô, ele vai chegar lá, tu acha que ele vai abrir as pernas pra um cara que ele nunca viu e contar a vida dele toda? Não. O cara primeiro tem que conseguir a confiança dele e tem que deixar ele confortável. Se ele perguntar, chegar pro cara e já perguntar, você tem problema com seus pais? Porra, o moleque vai olhar dentro da cara dele e falar, porra, vai tomar no seu... Você sabe aonde, né? Porque eu não vou ficar falando da minha vida pessoal, particular, da minha família com um estranho. Agora o cara chegar e falar, poxa, como tá a tua vida? O moleque vai fechar a cara e falar, tá normal. Porra, tu joga alguma coisa, cara? Jogo LOL, sei lá, vamos botar como exemplo. Aí fala, pô, cara, meu filho também tá jogando, mas ele é muito ruim, cara. Ele não consegue subir sei lá, platina, coisa do tipo. Tu já começa ali a fazer a colocar o cara numa situação onde ele tem que falar. E de uma coisa que ele gosta. E de uma coisa que ele tem um conhecimento. Logo, ele começa a se sentir confortável. E aí, quando ele se sente confortável, ele vai falar as coisas com muito mais facilidade, né? E é uma coisa até que eu acho bem interessante, é que a maioria dos caras que são de podcasts ou entrevistadores, eles não têm a capacidade de deixar o entrevistado confortável. Eles não conseguem fazer isso inicialmente. Eles já chegam com pergunta, massacrando, falando um monte de besteira.
E aí o cara nunca se solta, o cara se coloca numa guarda de que ele tá realmente numa entrevista, ele não tá numa conversa, e o cara não fala absolutamente nada. Então, não é capacidade só de falar, de se comunicar, é também de conseguir entender como a pessoa funciona, como é a personalidade dela e como você pode fazer ela falar. Porque se você tem, por exemplo, você faz uma leitura fria sobre isso, você consegue ver que o cara, talvez ele seja um cara que gosta de falar do passado, que é uma coisa muito comum do carioca velho. O carioca velho adora falar, no passado eu jogava bola pra cacete, eu só não fui jogador porque eu não quis, eu comia mulher pra cacete, porra, eu batia, eu saía pra baile de lado A, lado B, saia na porrada direto, pô, era o máximo nos anos 90. O cara vai falar isso pra você e ele vai se sentir muito confortável para falar isso. Só que a grande maioria das pessoas hoje, elas não se sentem mais confortáveis de fazer esse meio de campo, sabe? Por quê? Geralmente elas estão fechadas nas bolhas delas e quando elas veem uma bolha que elas particularmente não gostam, elas não se sentem à vontade de furar aquilo, sabe? De ver como uma coisa difícil de você furar, como se fosse uma coisa que você olha assim e fala, cara, tem uma bolha ali que eu nunca vi, eu nunca interagi, eu nunca furei. Como eu vou fazer para entrar ali? Não, o cara já olha e fala, não quero perder meu tempo. Exemplo muito bom sobre isso, sobre um ouvinte, talvez ele esteja até escutando esse vídeo aqui agora, que uma vez eu tava conversando até com o Zé sobre isso. Um ouvinte meu foi pra Austrália, e esse ouvinte foi morar com um ouvinte de, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas eu acho que era isso. É o ouvinte do Sociedade Primitiva lá, do Hernani Carreira. E ele foi. Foram morar na mesma casa, né? Divide quarto. E aí, o meu ouvinte era um cara que, tipo assim, não queria contato nenhum, não queria nada com o cara. E aí teve uma hora que o outro ouvinte do Hernani chegou e falou, pô, cara, pode estar aqui junto, pô, somos brasileiros, estamos em outro país, cara. Se comunicar mais, falar, conversar. Pô, tu não dá nem uma boa noite. Aí o cara virou pra ele e falou, eu não sou obrigado a te dar boa noite. Entendeu? Tipo assim, é um cara realmente fechado e estando no outro país. Sendo que, quando você tá no outro país, cara, você meio que tá obrigado a meio que refém a ter contato com outras pessoas, mesmo que você não queira. Por exemplo, imagine que esse outro ouvinte que era mais comunicativo, ele já tivesse entrado num emprego bom, já tivesse alguma coisa boa, já tivesse contatos, e você perdeu a chance de conseguir contatos com a ajuda desse cara. Talvez esse cara tenha um contato para alguma coisa, talvez para uma boa escola, ele tenha conhecimento de uma boa escola, ele tenha conhecimento de um bom curso, de onde paga menos, de alguma coisinha que você não tem. E o cara perde esse contato porque ele não tem absolutamente paciência e nenhum traqueio social, entendeu? E isso é aquela coisa, em algum momento vai te cobrar um preço. Eu sempre falo para meus ouvintes, quando eu tava fazendo assessoria, eu falava, cara, só, se você for o cara, não, eu não falo com ninguém, sou só eu sozinho, beleza, você pode ser assim, mas sustenta tua marra. Mas você chegando na Austrália, cara, você vai ter que, por exemplo, ser um cara amigável com os colombianos. Eu, por exemplo, não queria sair para beber com um colombiano. Mas os colombianos têm um poder dentro da Austrália eles sabem onde tem as coisas, eles sabem como fazer, eles sabem o processo, eles sabem esquema, eles sabem um monte de coisa, eles têm indicação. Então eu vou perder essa oportunidade de conseguir contatos, né, conseguir um network, porque eu não tenho paciência de sair para beber com um colombiano, entendeu? Então eu não fazia isso, o que eu fazia lá? Eu falava, pô, vamos lá, vamos beber, ver as ticas. Eu falava, não, beleza, vamos bora lá. A gente ia lá pro bar, a gente ia lá beber. Então, são coisas que geralmente o cara que ele não tem traqueio social, ele também, além de não conseguir ver esse feeling, ele não consegue executar isso. Às vezes ele tem até a percepção, pô, preciso executar, preciso aumentar o meu network. Mas ele não consegue furar essa barreira e nem essa bolha. E aí até um questionamento que o ouvinte fez foi como isso pode ser tanto negativo, no sentido negativo, né? E também no sentido mais positivo. E aí, cara, eu separo geralmente o traqueio social em duas partes. Que você vai ter a parte que você vai ser mais ativo e uma parte que você vai ser mais passivo. Parece meio gay, mas vocês vão entender o que eu tô falando aqui. Vamos lá.
que seria a parte mais ativa? Você é aquele cara que você chega no ambiente e eu tô longe de ser esse cara. Isso aí pra mim é totalmente insalubre de fazer e é uma característica que o cara tem que ter muito sangue, tem que ser muito sangue frio, cara. Tem que gostar muito, mas tem que ser muito bom também, gostar muito disso. Tem que ter até umas pitadas de narcisismo pra fazer uma parada dessa. É o cara que chega no ambiente e ele não só instiga as pessoas a falar, ele também começa a falar muito e consegue convencer as pessoas a entrar naquela esfera dele, sabe? Ficar orbitando ali o assunto que ele quer. Então ele é o cara que chega, por exemplo, tem um grupo de amigos, então ele começa a falar, começa a botar assunto e as pessoas começam a interagir, ele consegue saber qual assunto ele puxar, o que ele tem que falar, de estar no ambiente e saber ler o que ele tem que falar naquele ambiente. Então esse vai ser o cara mais ativo. E aí você vai ter o cara mais passivo, que é o meu caso. Lá ele de novo. E aí que vai ser o seguinte coisa: fazer as pessoas falarem, entendeu? Então, para mim é muito mais cômodo eu entender como o cara funciona e botar ele pra falar. Falar, tá, fazer as perguntas que tem que fazer e fazer ele não deixar ele morrer, sabe? Não deixar os assuntos morrerem. Ou conseguir engatilhar um atrás do outro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que foi o meu caso, logo que eu cheguei na Austrália. Eu queria pegar um local para morar, um quarto. Queria pegar um quarto barato e um quarto aonde tivesse brasileiros, né? Para pelo menos ficar com brasileiros no começo, para não já entrar com gringo e ter muita dor de cabeça por conta da diferença cultural. Beleza. E aí eu encontrei, né? Encontrei dois brasileiros, mas eles eram muito receosos, cara. Eles eram tão receosos que demorou muito tempo para depois eles conseguirem alugar o outro quarto que sobrou, cara. Foi papo de, sei lá, acho que foi mais de um mês, quase 2 meses, e tinha gente sempre procurando, sempre gente chegando pra lá visitar o quarto, e eles sempre dava aquele não, entendeu? E aí quando eu cheguei, na hora que eu olhei pros dois, quando eu escutei a voz, eu falei, é mineiro. Vai ficar ressabiado porque eu sou carioca. A primeira coisa que eu tive em mente foi isso. Eu falei, não, beleza. Eu já sei como funciona mineiro. Aí eu comecei a conversar, comecei a perguntar porque eles estavam ali, qual era a mentalidade deles. Aí eu comecei a perguntar pro cara, o que tu gosta de futebol? Aí tu começa a puxar vários assuntos pra pesquisar, para tentar entender como eles funcionam. E aí depois, quando eu tive já o panorama, que eram dois brasileiros, a mulher sempre teve o sonho de sair, nunca foi o sonho do cara. Ela teve aquele vislumbre de que seria uma coisa maravilhosa, porque ela ficava vendo 24 horas por dia conteúdo de brasileiras nos Estados Unidos, brasileiras no Canadá, brasileiras na Austrália. Sabe aqueles vídeos que tem tipo assim, minha primeira compra, é uma mulher, né? Sempre uma mulher. Minha primeira compra sei lá, nos Estados Unidos, comparativo com o Brasil, o preço das coisas, loja de R$1,99, tipo assim, que não tem nos Estados Unidos, acho que não tem, mas tipo assim, onde tem roupas e coisas baratas, e aí fazendo essas comparações. E aí, cara, eu já sabia onde eu podia entrar, já sabia por onde eu podia entrar quando eu percebi isso. Então eu comecei a falar, e aí, como é que é o poder de compra aqui? Aí a mulher, não, porque eu já comprei não sei o que, papapá, pipipopopô. Aí a mulher fala, não, eu falei, e aí, tu viajava muito no Brasil, já turistou muito aqui? Não, porque eu já turistei pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Ou seja, no final das contas, a mulher já tinha aprovado eu alugar o quarto. O cara, sabe, o cara que é meio calado, que não se expressa muito, não fala muito, já não tá, nem eu sabia o que ele tava pensando, mas se a mulher aprovou, né, é aquela coisa, um homem casado, ele só faz as coisas quando ele tem a permissão da mulher. Então, se a mulher aprovou, tudo bem. E eu entrei na casa, entrei no quarto, aluguei. E pra você ter noção, na primeira semana, eu era tão o carioca legal que a mulher tava fazendo até comida pra mim, cara, na primeira semana, pra você ter noção de quão bizarro era. Mas com o tempo, que é uma característica minha, eu não consigo manter isso por muito tempo. Porque se torna chato. Você não quer ficar escutando as pessoas falando o tempo todo da vida delas, que elas gostam, é uma coisa muito chata, pelo menos pra mim. Então, o que acontece, o lado ruim, de você ser um cara um pouco mais passivo nesse aspecto? Você acaba caindo a tua máscara muito rápido.
Então, no momento que você não conseguir manter esse personagem do traqueio social, que de fato é um personagem, você acaba se mostrando uma outra pessoa. Então, no começo eles viram um carioca muito legal, muito aberto, muito comunicativo. Depois eles viram o cara que só queria ficar na dele, tá ligado? Só queria ficar na dele, trabalhar, sair, beber com algo de vez em quando, ficar no quarto, descansar, ficar na dele. Então, é uma coisa que, para as pessoas, é muito estranho. Porque um cara, uma hora é uma personalidade, depois ele desliga e se torna uma outra, que no caso é a real, né? E isso, cara, te faz ter. Se você tá muito perto da pessoa, você tá vivendo com a pessoa, faz ela ter uma confusão, dela não entender o que tá acontecendo. Então, existiu um certo momento que até ficou parecendo que eu não gostava deles, entendeu? Porque eu mudei totalmente o aspecto de como eu era. Mas não, era simplesmente eu tava sendo quem eu era e eu parei de usar a máscara do traqueio social. E pra eles foi uma coisa muito difícil. Aí depois tem que ir lá, tem que explicar, você tem que arrumar um modo de explicar. E isso torna a convivência cansativa. Beleza. E aí, qual é o caso que se tornaria ruim para um cara que tem o traqueio social mais ativo? O lado negativo do ativo é que, cara, você a todo momento você tem que exercer liderança, né? Porque se você é o cara que motiva, você é o cara que, eu não digo bobo da corte, né? Porque o cara não é o bobo da corte, mas você é o cara que está sempre levantando o aspecto ali do grupo. Vamos botar num grupo, vamos botar seja um grupo de amigos. Tá sempre levantando a autoestima do grupo, tá sempre ali tentando unir o grupo a todo momento. Você acaba se tornando líder. E isso faz com que você se sobrecarregue mais, porque você tem que estar ali num aspecto de liderança. E também você não pode fraquejar aí no momento, sabe? Você não pode ter um momento ruim, um momento que você tá mal. Porque senão você perde a tua liderança. Você perde ali aquele aspecto de liderança dentro do grupo. Faz com que você se torne uma pessoa normal. E você não pode, você sempre tem que ser aquele personagem. Então o cara fica preso no personagem. Alguns caras até gostam porque eles viciam. Eles meio que trocam a personalidade deles por essa situação onde eles se tornam líderes, né? E ficam vestindo essa máscara social e ficam mais vestindo a máscara social do que necessariamente sendo eles mesmos. É aquela coisa do paradoxo do Batman, né? O Batman, quem é o verdadeiro, a verdadeira personalidade? É o Bruce Wayne, né? Que vai ali, é um ricaço, filântropo, que faz aquelas coisas, que tem dinheiro, que é um empresário poderoso? Ou é o cara que se veste de morcegão, sai no meio da noite pra porrar bandido? Obviamente, quando você olha, você vê o aspecto do Batman, ele é mais Batman do que necessariamente Bruce Wayne. Bruce Wayne se torna uma roupagem dele. Ele não é o Bruce Wayne, ele é o Batman. E aí que tá, você acaba se perdendo no seu próprio personagem particular que você criou. E aí vai gerar vários tipos de complicação. Vai se tornar uma pessoa vazia, vai se tornar uma pessoa que vai se prostituir a todo o ambiente. Então se torna muito a longo prazo, se torna uma coisa que vai ferrar a cabeça do cara. Por exemplo, eu não sei se vocês tiveram muitos amigos com um traqueio social, conhecem algum caso desse tipo. Um caso que é muito comum, é geralmente esses caras que são mais ativos no traqueio social, que eles têm ali um meio social, eles comem muita mulher, tem um meio social grande. Tu acha que o cara, ele é feliz. E ele não é carente. Só que aí do nada, ele encontra uma mulher, que a mulher fala pra ele, olha só, você não precisa usar, ela não fala, né? Ela dá, eu não sei se é uma coisa consciente das mulheres, até hoje eu tenho minhas certas dúvidas com isso. Mas a mulher, ela percebe que o cara tá na máscara social, e ela fala, meu irmão, pode desarmar isso aí, você não pode ser você mesmo. E aí o cara se sente confortável a ser ele mesmo, sem ficar sendo meio que o líder, o bobo da corte, ou ficar sempre emulando essa máscara social. E aí o cara se sente tão bem, confortável de ele poder ser ele mesmo com a pessoa, que ele fica de quatro com a mulher. Então ele é um cara que ele tinha um acesso a muitas mulheres, tinha um acesso, as pessoas gostavam dele, tinha acesso a todos os lugares, tinha conhecimento, tinha contexto, era um cara respeitado, mas uma única mulher conseguiu botar ele no cabresto. Isso é uma característica muito grande, que eu vejo muito, cara, é uma coisa que chega a ser estranha, que eu sempre vi muito no carioca, que tem mais
personalidade passiva no traqueio social, né? Passiva não, ativa no traqueio social. E aí eu ficava olhando e falei, caramba, cara, como é que pode, né? O cara que, pelo aspecto que a gente olha, era pra ser o menos carente é o mais carente. E exatamente porque a mulher conseguiu fazer com que ele se desarmasse e sentisse ele mesmo quando estava com ela. E aí, cara, é sempre uma linha muito tênue entre você estar usando a máscara e só por um momento, você ser você mesmo e você conseguir andar por todos os locais, sabe? Você conseguir interagir por todas as camadas. Eu digo que não é uma coisa. Tem pessoas que têm isso inata, tá? Tem pessoas que têm essa capacidade inata, seja por estar no meio de um meio social que abrange muito isso para eles, a família, talvez um grupo ali no bairro dele, um grupo social assim que demanda muito disso. E o cara, ele consiga ter isso de uma forma inata, né? Também, porque ele conseguiu desenvolver isso, ele já tinha um aspecto para isso, ele já era um cara extrovertido, e ele conseguiu fazer com que isso saísse meio que de uma forma natural. Ele consegue fazer isso de uma forma natural. Agora, existem pessoas que são, o que geralmente vai ser o meu caso, talvez seja o seu caso, que vão ter que trabalhar esse tipo de coisa. Aquela coisa, existe o Messi de um lado e existe o Cristiano Ronaldo do outro. Infelizmente, a gente é o Cristiano Ronaldo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que condicionar o corpo, então tem que ter todo aquele trabalho que um cara que tenha por capacidades naturais, que seja literalmente um dom, não faça. Não que o Messi não treine, não seja um cara regrado, mas pra vocês entenderem o que eu tô falando. O cara consegue fazer isso de uma forma por esforço e não necessariamente de uma forma inata. E aí, quando isso acontece, você só desenvolve isso, cara, botando a cara, botando a mão na massa. E aí, não adianta, como é até o caso do ouvinte falar, pô, mas eu identifiquei, eu consegui perceber isso, eu sei que é uma coisa que me incomoda, que é um problema e tudo mais. Não adianta você perceber se você não pôr a mão na massa. Você pode ter na teoria, eu posso te falar aqui, tudo na teoria de como funciona, por exemplo, como está sendo nesse vídeo. Mas se você não testar, se você não exercitar, você nunca vai aprender. É um exercício essa porra. Infelizmente é um exercício. Então o que acontece? No meu caso, eu tenho muito mais facilidade de me comunicar com a classe média, porque foi o que, pelo menos eu cresci ali no começo da minha vida, no meio desse povo. Então eu entendo muito mais eles do que, por exemplo, eu entendia um favelado médio. E aí quando eu tinha interação com aquele cara bem favelado, eu vou dar porque o favelado ele tem escalas, né? Mas um exemplo de um favelado médio assim, imagina o MC Pose do Rodo. Você conseguiria trocar ideia com o MC Pose do Rodo? Com o Oruan, sei lá, com o MC Cabelinho, com esses caras? Provavelmente não, cara. Provavelmente não, porque eles são o gabuga total. Mas aí, em um momento da minha vida, eu tive que trabalhar e lidar com o povão mesmo, favelado mesmo. E daquele que grita, que faz show, faz escarcel, que o QI, você começa a pensar que talvez um símil tenha um QI maior, que tu fala pra aquela pessoa, cara, se eu pegar o tempo aqui agora, se elas são 22 graus, eu tenho certeza que tá pertinho do QI dessa pessoa, sabe qual é? Que o QI dela é temperatura ambiente. Então, é esse tipo de pessoa. Como é que tu faz pra tu se comunicar com essa pessoa? Tu vai ter muita dificuldade. Tu não vai saber como ela pensa, não vai saber como ela age. Tu só vai saber quando você de fato chegar ali e pôr a mão na massa e querer entender como ela funciona. Ela funciona de um modo bestial, como eu geralmente falo, o carioca favelado ele é muito bestial, ele é muito sentimental. Mas como é que tu vai conseguir se comunicar com ele, sabe? Só testando. Só vai conseguir testando. E a grande questão é essa. O cara só tem que testar. O cara só tem que se colocar numa zona de desconforto. Não adianta nada você chegar num grupo e você falar, porra, esse grupo só fala sobre bebida, sexo, drogas e blá blá blá. Beleza. Mas se eu te colocar numa roda pra interagir com essas pessoas, tu vai conseguir? Não tô falando pra você conseguir
dialogar da mesma forma que eles. Talvez você não viva igual a eles, mas você vai conseguir entender, vai conseguir puxar os assuntos ali com eles, vai conseguir entender o que eles estão falando sem ficar totalmente deslocado. Se você nunca testou isso, provavelmente não. E é só isso. É a coisa mais simples do mundo. Você chegar, você entender. E as pessoas, cara, geralmente, a massa, ela funciona de um jeito. Ela funciona de um jeito. Voltando pro Rio de Janeiro, exemplo do Rio de Janeiro. A classe mais baixa, ela tende a ser emotiva, emocional e buscar sempre uma visão de estímulos rápidos. Então, se eu vou conversar com ela, eu tenho que ir por esses aspectos. Então, por exemplo, eu vejo um cara que é a coisa muito comum do cara mais velho da geração X quando está conversando contigo. Ele fica muito no WhatsApp. A vida dele no WhatsApp, ele quase não usa Facebook, ele nem sabe o que é o Instagram de vez em quando, ele não sabe da existência do Twitter, mas ele usa muito o WhatsApp, porque é a rede social de bonobo. Então, você chegar e perguntar pro cara, fala, cara, e aí no WhatsApp, já teve algum grupo que tinha uma mulher que tava mostrando o peito, que era casada? Ele vai virar pra você, ele vai abrir o sorriso, um carioca vai abrir o sorriso e falar, porra, tem a mulher lá de Manaus que ela me dá. Primeiro ele não vai falar isso, ele vai falar assim pra você, porra, tem a mulher de Manaus que sempre manda nudes pra mim. No caso ele não vai falar que ela é de Manaus, primeiro ele vai falar que tem uma mulher que manda nude pra ele, né? Fala, pô, tem uma mulher que sempre manda nude, ele vai te mostrar a foto, todo feliz. Aí tu chega e fala pra ele, já empurrou nela, já deu aquela empurrada? Já jogou leite? Aí ele vai virar pra tu, não dá não, isso aqui é um pouco complicado. Aí tu, por quê? Ah, não, é porque ela mora em Manaus. Entendeu? Na tua cabeça falar, cara, tu vai querer descer a red pill, tu vai querer falar, vai querer zoar a situação do cara. Mas aí, cara, na cabeça dele, tem uma mulher de Manaus dando nudes pra ele, que ele nunca vai encostar nessa mulher. Talvez esse cara nunca saiu do Rio de Janeiro, ele nunca saiu do estado. Na cabeça dele aquilo ali é uma coisa foda, entendeu? Porque ele vem de uma outra geração. Ele vem de uma geração que pra ele ver um nude, cara, ele tinha que esperar uma revista de uma famosa sair pra ir lá comprar. Hoje, com o poder das redes sociais, ele vê uma mulher mandando nude pra ele de graça, mesmo que ele nunca vá pegar essa mulher, pra ele é uma coisa extremamente divina, nova, que pra ele tem uma sensação de poder, né? Então, quando você vai conversar com esse cara, você tem que ter noção do nível da pessoa que você está conversando. E aí você tem que entender como você vai conseguir se comunicar com ela. Então tá, ele é um bonobo que ele tá recebendo nude de uma mulher da Amazônia, uma balzaca da Amazônia. Aí tu fala, cara, mano, mas como é que conseguiu o contato dela? E aí, como é que funciona? Como é que conseguiu o contato dessa mulher aí? Pô, não foi assim fácil. Aí ele vai falar, não, vou te explicar. Ela, pô, tem um grupo aqui dos amigos, eles vão adicionando uns aos outros. E aí tem um amigo que é de Minas Gerais, que adiciona uma mina de outro grupo que é da Amazônia. Aí eu comecei a conversar com ela no grupo, senti que ela tava me dando mole. Aí você se pergunta como, né? A mulher da Amazônia tá dando mole pra um cara do Rio de Janeiro que ela nunca viu e que ela nunca vai dar pro cara. Mas enfim. Aí eu conversei com ela no privado, consegui desenrolar, ela mandou um nude. Na cabeça dele, isso faz total sentido. Na tua não vai fazer, mas não tem que fazer sentido na tua cabeça. Você não tem que procurar a lógica nisso. Você tem que entender, é assim que ele funciona. Então já sei que ele é um cara, que ele é um coomer, que ele funciona à base disso, que ele gosta disso. Então se eu for conversar e interagir com ele, eu vou falar sobre esses assuntos que ele gosta. Aí você vai falar, pô, mas pra que você vai fazer isso? Simples, pra eu conseguir ter uma linha comunicativa com o cara. De o cara olhar e falar, porra, Fanny é maneiro, cara. A gente boa, troquei ideia com ele. Fiquei 1 hora trocando ideia com ele. É gente boa pra caramba. Esse que o cara vai pensar. Porque ele tá falando as merdas deles, as atrocidades dele. Você tá escutando. Você tá conseguindo dialogar com ele. Coisa que geralmente, às vezes, se ele for falar com o irmão dele, for falar com o primo dele, com outro amigo dele, o cara não vai ter saco. Mas você teve saco. A grande maioria das pessoas hoje em dia são carentes, cara. São carentes. Porque você tem ao mesmo tempo que você tem muita facilidade de se comunicar, interagir com outras pessoas, fazer parte de outras tribos, você pula de uma por outra muito rápido. Então você não cria tantas conexões fáceis e você também não consegue com que as pessoas tenham paciência com você. Pode ser até o caso desse ouvinte.
Pode chegar um cara com o assunto uga-buga perto dele e vai falar, cara, não quero falar com esse cara, ou sei lá, eu prefiro falar com meu amigo sobre filosofia. Então ele não vai ter mais aquela capacidade que as pessoas do passado tinham de ter um pouco mais de paciência. As gerações mais novas, elas não têm tanta paciência. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro sobre isso. No meu tempo, quando a gente fazia uma pesquisa para a escola, era na cartolina. Não sei nem se eles fazem isso hoje. Hoje tem chat GPT, tem um monte de coisa. Hoje é muito fácil. Por ser fácil, faz com que as pessoas não tenham tanto estresse. Mas vou dar um exemplo como funcionava na minha época. A professora chegou de história, passou para fazer um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial na cartolina e apresentar o trabalho. E depois você apresenta o trabalho na frente da turma. É assim que funcionava. Então era 4 cabeças e a gente dividia. Então um fazia a pesquisa, outro fazia o resumo e talvez os outros 2 já apresentassem, né? Ou talvez tinha um lá que só ficava pegar a nota só porque era parceiro. Beleza. O que a gente fazia? Ou você quer fazer na cartolina um resumo da Segunda Guerra Mundial com figuras e tudo mais. Você tinha que encontrar alguém que tinha esse livro. Talvez você não tinha esse livro para você poder recortar, você tinha um livro para você poder usar, mas você não podia recortar o livro para pegar as figuras. Então você tinha que encontrar alguém que tinha um livro que não estava usando para você poder pegar emprestado ou pegar esse livro para você e usar esse livro. Então você tinha que encontrar alguma pessoa que estava, vamos supor que você estava na 7ª série. E aí você tem que encontrar um livro da 7ª série ou um livro antes que fale da Segunda Guerra Mundial. E aí tem uma pessoa que ela tá na 8ª série e aquele livro do ano passado ela não usa mais, tá em casa apodrecendo. Você tinha que encontrar essa pessoa. Uma pessoa que tinha muitos livros, porque existia uma coisa no Rio de Janeiro que eram as explicadoras, né? Que eram geralmente professoras aposentadas que ainda estavam trabalhando mais pouco, ou pessoas que tinham assim uma capacidade inata de conseguir ensinar outras pessoas e faziam essa coisa de ser explicadora, né? Davam esse reforço. E aí você tinha que perguntar ao cara, você conhece alguém? Você tinha que começar a perguntar nas outras turmas e em outros lugares. Você conhece alguém que tenha o livro de história da 7ª série, sobre o que tem a Segunda Guerra Mundial? Aí o cara, pô, cara, eu conheço o fulano. Aí você vai lá no fulano e fala, qual é, irmão? O amigo que passou o teu contato aí falou que tu tem um livro, cara, tu tem? Aí o cara, pô, cara, não tenho não, já passei. Porém, eu conheço a minha explicadora, ela tem muito desses livros. Vai lá falar com ela. Aí tu vai, é literalmente uma quest. Já fez uma quest num jogo de RPG mundo aberto? Que o cara fica te mandando fazer uma missão atrás da outra. Tu vai pegar uma coisa, quer pegar um item, mas o cara pede pra você fazer uma outra missão. É literalmente isso aí. Aí você vai chegar lá na explicadora e falar, poxa, então, o fulano me passou o seu contato e falou que você tem um livro. Você tem? Ah, eu tenho, mas eu emprestei esse livro pra outra fulana que também fez uma pesquisa. Você tem que ir lá buscar com ela. Aí tu fala, pô, onde ela mora? Ah, mora em tal lugar. Aí tu tem que ir lá no bairro da pessoa e busca o livro. Buscou o livro. Aí você pega o livro, você recorta o que você tem que recortar, você copia o texto, faz o resumo, coloca o resumo no papel, cola na cartolina, cola as coisas todas, chega pros teus amigos e fala, olha só, eu já fiz o resumo e já fiz a pesquisa aqui das fotos para colar na cartolina. Agora é o seguinte, quem vai fazer a apresentação? Aí você vai ter que chegar em um acordo lá com teus amigos, quem vai fazer a apresentação. E aí que tá. Hoje em dia não, hoje em dia tu abre o chat GPT, bota, me faça um resumo sobre, sei lá, a luta de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Aí o chat GPT vai fazer para você. Aí, fotos de Stalingrado, Segunda Guerra Mundial, Google pesquisar. Você baixa as fotos, vai lá, imprime, coloca na cartolina e pronto, tá feito. Aí para apresentar, às vezes os caras nem apresentam, não sei nem se os caras apresentam hoje em dia. Então, você tinha que se comunicar, cara, você tinha que fazer as coisas. Eu tô falando que isso era melhor? Depende de como você vai ver. Você vai ter mais contatos, você vai saber onde você pode pegar mais livros, você vai saber quem tem e quem não tem. Você, nesse meio de caminho, outras pessoas vão entrar em contato com você porque você tem o livro, ou seja, as pessoas vão ficar te devendo alguma coisa quando você precisar. Então, isso te gera o famoso network. Agora, o cara hoje, ele não precisa fazer isso, porque isso é muito fácil. Outro exemplo, quando você queria arrumar emprego, você tinha que ter, sei lá, vou usar o exemplo, tua mãe tinha o contato de uma amiga dela.
E aí você tinha que entrar em contato com a amiga dela, falar, pô, tem vaga lá onde você trabalha? Pô, tem, fulano. Pega um currículo e vai na empresa tal. Aí tu vai lá na empresa tal, você conversa com as pessoas, fala, pô, tem vaga aí? Fala, pô, não tem. Pô, mas sou indicação da fulana. Ah, indicação da fulana, tudo bem. Então vá lá falar com o gerente. Aí tem que chegar lá com o gerente, conversar com o gerente, ver, o gerente vai ver como é que você se porta, qual é o teu feeling, se você é um cara apresentável para a empresa e talvez te contrate ou não. Hoje em dia não, hoje em dia tu pega o teu currículo, tu faz, sei lá, alguma coisa na internet aí, faz um currículo ou faz bota algum site, os cursos, tudo que você tem, e espera uma vaga aparecer para você ou fica mandando currículo para todas as empresas que tem, entendeu? E aí talvez você seja chamado para fazer uma reunião com eles lá para ver se eles vão te contratar. Então, eu tô falando que esse modo mais fácil, mais prático, ele é ruim? Não, ele é bom porque ele é mais rápido, de fato é menos oneroso assim de tempo e de até ter que se estressar atrás dessas coisas. Só que no passado você era obrigado a ter contatos e a ter que saber lidar com pessoas diferentes, cara. Você tinha que saber lidar com pessoas diferentes. Hoje você vê uma bolha que não sabe lidar com pessoas diferentes e não sabe se comunicar. Só começa a fechar em bolhas, em bolhas, em bolhas, em bolhas, em bolhas, em bolhas. E aí quando sai da bolha, fica, ué, como assim que o mundo é assim? Eu não sabia que o mundo era assim. Um exemplo muito bom que eu sempre falo sobre esse exemplo, que eu achei muito engraçado, a cara do PC Siqueira na época. Quando tava tendo as eleições de 2018, o finado PC Siqueira, ele tava no Ilhas dos Barbados lá que tinha lá, aquele canal, né? Aí ele tava falando, pô, cara, eu achei muito estranho o Bolsonaro ser eleito. Poxa, eu tava com meus amigos, eu conversava com meus amigos, conversava com todo mundo. E, tipo assim, todo mundo falava que ia votar no Ciro, é só Ciro pra cá, Ciro pra lá. Eu já imaginei que o Ciro tava no segundo turno e o Ciro ia ganhar o Lula. No caso, o Haddad, né? Aí ele falou, pô, quando eu vi o Bolsonaro no segundo turno, depois eu vi o Bolsonaro ser eleito, eu fiquei sem entender. Por quê? Ele só se comunica com a bolha dele, ele só fala com aquele pessoal do grupo, sei lá, da classe média paulistana ali, de geradores de conteúdo, o pessoal que tá ali naquele meio. Então quando ele vê alguma coisa que não coaduna com aquele meio, aquela tribo que ele tá, ele toma um apavoro, ele fala, o que tá acontecendo? Porque você não tem mais contato com outras pessoas. Provavelmente ele não conversava com o porteiro dele, ele não conversava com o zelador dele, e se ele conversava, ele não conseguia fazer com que aquele zelador e aquele porteiro falava o que ele queria, porque provavelmente aquele zelador e aquele porteiro olhava para ele e falava, pô, esse cara é um esquerdista, eu não posso falar aqui que eu vou votar no Bolsonaro, então eu tenho que falar que eu vou votar no Ciro. Por quê? A pessoa que já tem um traquejo social, que conhece como o mundo funciona, ela consegue perceber o que o PC Siqueira provavelmente endossava, provavelmente o cara sabia, e se ele perguntasse, o cara não ia falar. O cara fala, pô, se eu falar que eu vou votar no Bolsonaro, esse cara vai ficar puto comigo e é capaz de ele até fazer uma coisa ruim contra mim. Então, ele não conseguia ter esse traquejo social para fazer as pessoas se sentirem bem e falar o que elas realmente pensam, sabe? E aí que tá, cara. E aí que tá. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber onde e como se comunicar e conseguir perceber como fazer com que as pessoas se sintam necessariamente bens para poder falar, poder se comunicar, poder se expressar, sem elas terem o filtro social. Sabe aquele filtro social que às vezes você vê sei lá, é uma característica muito comum minha. Quando eu tô andando na Austrália, eu tô falando com alguma mulher que ela tem um cabelo, sei lá, você vê uma mulher de, sei lá, quase 50 anos de cabelo rosa, aquelas maquiagens bem fortes, piercing na sobrancelha, e olha assim e fala, caralho, mano, meu Deus do céu, isso aí tem uma característica de ser maluca. Mas aí eu consigo suprimir esse desejo de sai daqui de expurgar aquela pessoa de perto de mim. Eu consigo me comunicar com a pessoa, entendeu? Eu consigo ver uma colombiana que tá fazendo um monte de colombiano de trouxa, tá sugando os caras, tem sugar daddy e tudo mais. Eu consigo conversar com ela e ser minimamente agradável, entendeu? Só que as pessoas de hoje, graças a
toda a facilidade e também elas não terem mais paciência, porque cada uma quer ficar presa na sua bolha e na sua realidade, elas acabam numa situação que elas não conseguem quebrar isso. E isso vai te cobrar um preço, entendeu? Você pode ser um homem sozinho, você pode ser um homem que quer andar, seguir o seu próprio caminho e tudo mais. Mas você tem que entender que na sociedade que nós temos hoje, e por uma questão de sobrevivência, tá na nossa biologia, precisamos de interação social para poder construir e pavimentar a nossa própria vida. Não adianta você ser um cara que nem às vezes aparece esses ouvintes malucos, não, porque eu tenho de 18 anos, agora eu vou criar minha bolha social. Pô, mano, tu nem trabalha, tu mora com teus pais, vai criar bolha social como, irmão? Tu não tem estabilidade, tu não é um cara que dentro do seu mercado ou tu tá numa situação onde você tá tranquilo financeiramente, tu não tem nada, tu ainda tem que construir as coisas. E aí, quando você vai construir alguma coisa, você já tá nessa coisa de que você não tem que ter um mínimo de interação social. Você vai se fuder, entendeu? Você vai se fuder. A primeira coisa que quando eu cheguei na Austrália que eu olhei e falei, os colombianos são os que têm o maior poder de conseguir facilidades aqui. Tu acha que eu falei o quê? Tu acha que eu pensei o quê? Falei, é nos colombianos que eu vou, entendeu? É aqui que tem minha porta de entrada. E é assim que funciona. E aí, dado a toda essa situação, o carioca, ele é forjado nisso, cara. Por quê? A mulher carioca, ela tem uma característica que cara, eu não suporto essa característica, cara. Eu não aguento mais, cara. Até as mulheres que... Até quando eu encontro alguma mulher, cara, na gringa, que a mulher, ela morou um tempo no Rio de Janeiro, ela tá com esse ranço de carioca, cara. Cara, é insuportável, cara, insuportável. E até fazendo uma correção aqui, quando um dia eu tava metendo um malho nas mulheres australianas. Vou deixar uma coisa clara aqui pros ouvintes que estão na Austrália e são apaixonados pelas mulheres australianas. Eu entendo, elas são femininas, tá? Elas são femininas, elas são milhares de vezes mais agradáveis do que a mulher carioca e talvez muitas mulheres brasileiras, só que elas têm ao mesmo tempo um ranço de serem empoderadas e muito vagabundas, tá? E isso é uma coisa que me incomoda. Mas, em termos de serem femininas, serem mais cabeça aberta, terem, digamos assim, até menos preconceito do que o homem australiano, ou até mesmo as mulheres brasileiras, que a mulher brasileira para você, se ela já tem na cabeça que você é um merda. A mulher australiana não, cara. A mulher australiana ela fica curiosa. Ela fala, tu é da onde? Brasil? Aí começa. Aí, meu irmão, fica interessada. Porra, são femininas, são comunicativas pra cacete. Eu até falo uma coisa que vai deixar até vocês surpresos. Eu prefiro muito mais dialogar e conviver com a mulher australiana do que com o homem australiano. O homem australiano é burro, porra, é mal educado. Tipo assim, como eu posso dizer? Não é que eles sejam mal educados, xingar, gritar, esse tipo de coisa, não. É que eles são mal educados porque eles são ignorantes pra cacete, entendeu? Eles são muito ignorantes. Mas a mulher australiana não. A mulher australiana é muito mais comunicativa. Claro, eu não vou meter uma mulher australiana na minha casa, eu não sou maluco. Mas elas são muito mais comunicativas, são muito mais de boa, são muito mais leves com a vida. A mulher carioca não, cara. A mulher carioca, quando tu vai falar com ela, tu entra num supermercado aleatório de um bairro pobre no Rio de Janeiro. Tá na boca do caixa, a mulher, ela não é nem na sua cara, parece que ela vai cuspir na sua cara se você falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra ela. A diferença que eu até comecei a ter estranheza quando eu cheguei na Austrália foi que quando eu me comunicava até com uma mulher que, sei lá, que tá trabalhando no fast food da vida, porra, o tratamento é como se eu fosse um lorde, literalmente o príncipe de Belfort Roxo, porra, entendeu? Totalmente diferente o tratamento. E você fala, porra, isso é uma mulher, entendeu? Isso aí são características femininas. Ser agradável. Mas Epifania, mas ela tava... Aquilo não é ela de verdade. Ela tá fazendo isso porque ela tá no trabalho dela. Eu não me importo, irmão. Tu vai num restaurante, tu quer que o garçom ele seja ele mesmo, que é traído, que é corno em casa, que não come a mulher, que tá com dívida e te trate mal? Ou tu quer que o cara coloque uma personalidade que vai te tratar bem ali, vai te tratar como você realmente merece, porque você tá consumindo um serviço ali? Eu quero ser tratado bem, onde quer que eu vá, entendeu? Se você quer o genuíno natural, que é as pessoas te tratarem
às vezes mal, porque elas são pessoas ruins, aí o problema é seu. Eu quero sempre ser tratado bem. Obviamente porque eu sou um nobre de Belfort Roxo. Mas enfim, tirando essa situação das mulheres, a mulher carioca, ela tem uma característica, cara, que ela tem muita marra. Elas são literalmente homens. Literalmente homens. Se vocês acham que eu tô brincando, tem um vídeo, depois eu não sei se eu vou colocar fixado aqui, mas tem um vídeo muito bom sobre a mulher carioca, ela humilhando um cara, que é no canal do Papo Otário. Tem um vídeo que o cara chama a mulher pra meter, a mulher fala, pô, ele me chamou pra meter, não sabe nem chupar, linguinha de cobra, que não sei o que, botei o cara pra mamar e o cara não sabe nem mamar, gozou dentro, vai ter filha, xinga o cara. Tipo assim, a mulher carioca é cuspido e escarrado aquilo ali, entendeu? Amarra a soberba e age igual homem. Então, todo carioca que quer comer uma mulher, ele tem que ter um desenrolo forte, porque ele tem que conseguir fazer a mulher ficar tranquila, a mulher tirar aquela armadura de mulher que tem o grelo roxo, como diz o nosso grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O cara tem que conseguir desarmar a mulher, entendeu? Pra aí depois ele conseguir alguma coisa. Por isso que quando o carioca ele chega em outro lugar, ele consegue ver que as mulheres não são tão bilutetés assim, ele consegue desarmar a mulher. Cara, isso é uma coisa que é muito bizarro, cara. O nível de facilidade, eu já tinha ido a outros estados, mas eu não tinha interagido com mulheres de outros estados ao mesmo nível que eu interajo na Austrália. O nível de facilidade que você tem sendo um carioca de desarmar uma mulher brasileira é bizarro, pô. É bizarro. Pode ser mineira, pode ser a mulher do Recife, pode ser mulher paulista, principalmente as paulistas. Porra, mano. É só a gente chegar e falar que não tem jeito. Não tem jeito. A gente desarma muito fácil. E a mulher fica soltinha. Fala até as atrocidades que ela faz, né? Que ela tá fazendo na Austrália. Então, graças a gente ter tido uma vida muito mais difícil com a mulher carioca, delas serem muito intancáveis de você conseguir conviver e conseguir até mesmo ter uma interação, faz com que a gente tenha muita facilidade com isso. Porque se a gente consegue falar, se comunicar, desenrolar a mulher carioca, a gente consegue qualquer um, entendeu? Qualquer pessoa. E é assim que geralmente funciona. Então, o carioca, ele é meio que obrigado a ter um traqueio social desenrolo, senão ele não vive, cara. Você não consegue fazer nada. Você não consegue, cara, olha só, você não consegue encontrar um mecânico. Porque todo mecânico no Rio de Janeiro, tipo assim, ele vai te passar a perna. Ele vai passar a mão na sua bunda. Ele vai olhar no teu carro, porra, vai trocar peça por peça que não é do teu carro. Porra, vai falar que vai foder o teu carro ou a tua moto em outras coisas pra tu voltar e ter manutenção com ele de novo, que é muito comum. O cara pega a tua moto e vê que é só uma bobeirinha. Ele desafrouxa alguma coisa na tua moto, no teu carro, pra tu voltar de novo com ele e virar um freguês recorrente. Então, até pra tu ter um bom mecânico, porra, tu tem que ter o desenrolo com alguém. Fala, pô, irmão, tu conhece um bom mecânico? Ah, conheço fulano tal. Pô, mas se eu chegar lá, ele vai fazer a parada maneira, eu vou ligar aqui pra ele agora, tu é meu. Aí o cara liga, ó, fulano, meu irmão, meu primo tá indo aí. Ó, cuida bem dele, dá uma olhada no carro dele. Pai, meu primo. É teu primo mesmo? É teu primo. Teu primo mesmo, ou tá de caô? Não, é meu primo. Beleza, manda ele vir aqui. Aí o cara vai lá, olha o teu carro, tu vira o freguês recorrente do cara, porque o cara não te sacaneia, né? Quando ele mete a mão no teu carro, na tua moto. E pronto, ali você já conseguiu, baseado nas suas conexões, você conhecia alguém que tinha um mecânico de confiança. E assim que as coisas funcionam no Rio de Janeiro, parceiro. Se você não tiver contato, todo mundo vai passar a mão na sua bunda. Todo mundo. Na época pra vocês terem noção, cara. E o carioca, se ele vê uma oportunidade de tirar dinheiro, ele vai tirar. Não importa a situação. Exemplo, quando tava tendo aquela coisa do lockdown, tinha um cara onde eu comprava sempre na mercearia, perto de casa. Sempre descia, ia lá, já falava pra ele, ó, deixa aquele pão como moreninho, engatilhado, que é meu. Não, guarda o teu aqui e eu passo escuro pros otários. Eu descia lá, pegava meu pão moreninho, gosto de um pão bem moreno, né? E aí, cara, quando tava na época do lockdown, estavam querendo que ele fechasse, cara. E esse cara, ele trabalhava só no vermelho. Só no vermelho.
porque ele tava começando, ele abriu há pouco tempo a loja dele. Então, graças a isso, graças a esse pouco tempo que ele tinha, ele ainda tava operando no vermelho. Porra, ele não tava sabendo ainda como levar as paradas de quanto pão ele deve fazer, o que ele deve comprar, o que não deve comprar, o que as pessoas geralmente compram dele, o que ele tem que ter no estoque, o que ele não tem que ter. Então ele tava naquela situação ainda meio tentando entender o mercado que ele tava. Beleza. E aí, cara, deu aquela parada do lockdown e ele não fechou as portas não, irmão. Ele falou, não, se eu fechar as portas eu não abro mais, pô. Eu vou continuar aberto. Aí um dia chegou um cara lá na loja dele, da prefeitura, e falou, ó, tua loja não tem que estar aberta não. Aí o cara, ele falou, pô, irmão, se eu não abrir, eu não levo comida pra casa, eu vou falir. Aí o cara, não, então eu vou fazer uma perícia na tua loja. Aí o cara foi, começou a fazer as perícias lá, mas esse cara andava certinho. Mas aí a balança dele tava 25 gramas a mais. E no Rio de Janeiro tem uma lei quimérica, cara, que se você tiver com a balança adulterada, tu toma uma multa altíssima. Não sei se mudou hoje em dia, mas a multa era tipo assim, era pesada, irmão. Aí o cara pesou a balança dele e falou, ó, só, tua balança tá 25 gramas a mais. Aí o cara perguntou pra ele, como tu pode me ajudar? Aí ele olhou pro cara, mano, no desespero falou, meu irmão, não sou eu que vou te ajudar não, é você que vai me ajudar. Aí começou a desenrolar daqui, desenrola dali, desenrola. Aí o cara falou, pô, mano, é o seguinte, eu vi que tua situação realmente tá complicada aí. Pô, deu um desenrolo forte. Vai lá, pô, passa lá. Tá tranquilo, não vou te atrasar não. Aí foi embora e o cara não multou ele, também não mandou ele fechar a porta nem nada. E o cara conseguiu desenrolar. Claro que de vez em quando o cara passava ali, o cara pegava um pão de graça, um litro de leite de graça, provavelmente o cara pegava um negocinho ali. Mas graças ao desenrolo dele, ele precisava desse desenrolo pra sobreviver, pô. Pra sobreviver, entendeu? E é assim que funciona. Então, todo dia, o carioca acorda sabendo que ele vai ter que desenrolar. Se ele tiver sem dinheiro pra poder renovar a habilitação dele, ele vai ter que desenrolar com o policial, vai ter que desenrolar com... ele só não desenrola na lei seca. Mas se ele tiver, porra, andando assim, meio embriagado e tudo mais, o policial parar ali, ele vai ter que ganhar na sugestão do dinheiro, vai ter que desenrolar também. Ele vai estar num hospital, ele vai ter que desenrolar, ele vai ter que ter um contato para ele passar ali na frente. Uma coisa que era muito comum quando eu trabalhei no hospital, era um cara que morava na frente do hospital e todo dia levava cafezinho, pãozinho, ele tinha uma mercearia dele, tinha um restaurantezinho dele, e esse cara, ele sempre levava essas paradas, né? E eu ficava pensando, por que esse cara leva isso? Ele levava, ficava conversava com todo mundo, agradava todo mundo. Por quê? Ele tinha uma mãe dele idosa, fudida de saúde. O que ele fazia? Quando ela tava ferrada, ele ia já por trás pela garagem, entrava e já era atendido na hora. Ou seja, o desenrolo, o agrada aqui, o agrada ali. O carioca é assim, parceiro. O carioca o Rio de Janeiro só funciona desse jeito. Não muda, não vai mudar e vai sempre funcionar assim. Então, é uma obrigação. Por isso que o carioca tem isso com muita facilidade. Por isso que ele tem uma facilidade muito alta de ter máscara social. O homem, né? No caso, o homem. Para poder sobreviver. Todo dia, o cara tem que encontrar uma forma de sobreviver. Até quando ele vai no mercado, ele tem que ficar de olho, tem que agradar a mulher do caixa para ela não bater as compras dele 2 vezes na sacanagem. Entendeu? Então, é assim que as coisas funcionam. É assim que o Rio de Janeiro funciona. E agora, pra fechar aqui o vídeo, já tá dando 1 hora. Cara, é muito fácil resolver essa questão de traqueio social. Você vai ter que aprender a se colocar em situações que você não quer. Às vezes, você não precisa nem se colocar em situações que você não quer. Já saiu pra um happy hour do teu povo do trabalho, da faculdade. Já tentou entender como a cabeça deles funciona? Eu, particularmente, a todo momento, com toda pessoa que eu tô conversando, eu tento entender como é que funciona a cabeça dela. Pra mim é um esporte, entendeu? Então pra mim é muito fácil. Mas, por mais que seja imundo
a cabeça da pessoa, você tem que entender o que leva ela a entrar naquele caminho, né? Um exemplo muito claro sobre feministas, né? Às vezes eu vejo uma feminista no YouTube falando um monte de groselha. E como eu já conheço como funcionam as feministas cariocas, eu sempre tenho na minha cabeça. Provavelmente ela sofreu um abuso na infância. Aí você vê ela falando. Cara, sempre é dois aspectos muito comuns em mulheres feministas. Ou elas foram abusadas por alguém, e aí se é verdade ou não, é o que elas falam. Então, se não for verdade, pelo menos na cabeça dela é verdade. Então, enfim. E um pai beta, de casa, um pai que, tipo assim, não é pai, ou o abandono paterno. É sempre essa característica. Estou em busca da feminista radical que não foi abusada, não tem pai, ou tem um pai, ou não tem um pai que seja aberto dentro de casa, ou não tem uma mãe narcisista, né? Estou em busca de uma feminista que não tem essas características. Nunca encontrei. É aquela coisa que na música, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, mas nunca achei. E aí, cara, você vê que sempre tem esse aspecto, né? Então você consegue identificar certos tipos de pessoas. Então você vê um cara muito violento, porque ele tem uma família zoada pra caramba. Talvez o pai dele enche ele de porrada, ou a mãe dele ignorou ele a vida toda, que é muito comum. A mãe, quando ela tem um filho que ela ignora, e o outro que ela tem o filho de ouro, né? Que é o que geralmente é apelidado. Então você começa a catalogar essas pessoas e você sabe como você vai se comunicar com elas. É a coisa mais fácil que tem. E a partir do momento que você sabe como fazer isso, você consegue entender como as pessoas funcionam, e você, não digo ter empatia, mas você compreender como elas funcionam, sem levar para o lado emocional, tudo se torna muito mais fácil. E aí você consegue abrir portas para você. É que nem um caso que eu tava vendo outro dia, que era um cara que ele tava falando sobre atentados à arma de fogo em escolas nos Estados Unidos. Ele falou, pô, mas quando alguém vai falar sobre atentado em escolas nos Estados Unidos, o que o cara fala? A mídia chega e fala, não, porque isso é graças aos fóruns anônimos, a extrema direita. Você vai ver o exemplo disso muito claro na série Soy Boys aí, né? O The Boys que tem aí. Aí você vê na série, é sempre aquela coisa, não, porque é um cara que era um cara normal que foi pego por um discurso extremista. Só que na maioria dos casos, cara, o cara que entra numa escola com arma de fogo, ele é um cara que tem uma vida zoada, tem uma família zoada, em muitos dos casos, é um cara confuso. Há um pouco tempo atrás eu tinha visto um vídeo de uma operação nos Estados Unidos onde os caras foram abater no caso um homem trans, né, que era uma mulher lá que se identificava como homem e entrou numa escola, eu acho que foi numa escola, pra fazer um atentado, e os caras passaram essa mulher, né? Aí, tu vê essa situação, o pessoal já começa a falar, não, extremismo, papapá. Mas ninguém quer entender como aquilo funciona, sabe? Como aquela pessoa chegou naquela situação. É nojento? É. É uma coisa difícil, porque dá muito nojo? Eu sei que dá. Mas você tem que entender como ela chegou naquela situação, como ela funciona, pra você conseguir identificar que é um padrão, pô. É que nem você vê, por exemplo, uma série que eu sempre recomendo, que é muito boa, que é a série Mindhunter, que tem lá, como começou as análises de pesquisa sobre assassinos em séries. Porra, você vai ver, os caras sempre têm alguma coisa. A grande maioria dos psicopatas, né? Eles têm uma má relação com as suas mães. Entendeu? A grande maioria deles tem uma má relação com as suas mães. E aí você vê que tem um padrão ali. Então daquele padrão, se você tirar o emocional, você consegue entender como ele funciona. Aí você vai conseguir se comunicar com ele, como acontece na série. Eles tentam se comunicar com os assassinos em série. E aí você consegue até mesmo que o cara fale o que ele nunca falou pra ninguém. Dentro da série tem os aspectos que o cara não se comunica, que geralmente os assassinos em séries, alguns, não todos, eles não conseguiam se comunicar com pessoas que chegavam lá pra fazer perguntas, pra tentar entender o caso, porque as pessoas sentavam na mesa com os caras com nojo, falavam, porra, um assassino em série, violentador de mulher, de criança, papapá. O cara fala, não, eu sei que ele é doente, mas eu quero entender por que ele é doente.
E você saindo desse aspecto dos psicopatas, indo para o aspecto mais social, você tem que entender como as pessoas funcionam, cara. E nada, não existe caminho fácil para isso, se você não tem essa habilidade. E nada, você só vai conseguir fazer isso sentando, conversando e quebrando a cabeça, dialogando com essas pessoas. Como eu disse, com o passar do tempo, você começa a ficar muito bom nisso. Começa a ser uma coisa normal, natural de você fazer. E também se torna fácil porque a maioria das pessoas, elas tendem a ser em termos de bases iguais, né? Então, por exemplo, se for uma feminista, elas sempre vão ser estritamente iguais. For um cara uga-buga favelado, eles vão ser estritamente iguais. Vão ter particularidades diferentes, mas eles vão ser iguais. Vai ser sempre uma coisa geral. E aí você vai conseguir caminhar sobre sobre todas as classes e conseguir abrir portas para você com muita mais facilidade. Então, para resolver isso, é só tentando. Agora, se você for um cara e você fala, não, eu quero mudar isso, mas na primeira tentativa que você fizer, você fala, ah, não, isso é muito estressante, isso é muito chato, eu sinto que eu estou me prostituindo, aceita que você não vai conseguir desenvolver isso, você não vai ficar bom nisso, e uma hora o preço vai ser cobrado, porque você pode achar que nunca vai ser cobrado, mas no dia que você precisar de alguma coisa, que você vai precisar, no dia que você tiver uma oportunidade de alavancar no emprego, de mudar de vida, qualquer coisa do tipo, e você precisar de um contato, você precisar de uma pessoa que vai conseguir te passar por um contato, e você não conseguir a confiança, o apreço daquela pessoa, porque você não consegue entender como ela funciona e não consegue ter o traqueio social, sustenta a tua marra, porque você meio que você teve a chance para isso, você sabe como isso funciona, você sabe que você deveria melhorar nisso e você não fez. Então agora você tem que arcar com as suas consequências.